No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês aqui, gente, uma das minhas maiores habilidades nessa vida, que é fazer pães. Eu me especializei em fazer pães, principalmente pães de fermentação natural. E se você não me segue lá no Instagram, comece a seguir, porque lá eu deixo todas as informações sobre esses pães maravilhosos que eu faço aqui em casa. E hoje eu escolhi uma receita de pão para trazer aqui para vocês um pãozinho super fofinho. Tenho certeza que vocês vão amar essa receita desse pãozinho que eu tô deixando para vocês aqui hoje. E para você que não me conhece, nunca me viu antes, eu sou a Nívia da Silva, moro em Nápoles, na Itália, e você tá aqui no meu canal Vida de Mulher. Vai deixando aí aquele like super maroto, assim o YouTube entende que o vídeo é legal e divulga para mais pessoas também. Bora pro vídeo. Bom, gente, então vamos começar a preparar esse pãozinho aqui maravilhoso, que é a receita de hoje. Eu vou usar 240 ml de líquido. Deixa eu explicar para vocês por que a minha água tá assim vermelha. Eu comprei em casas de produtos naturais flores que são próprias para poder fazer chá, tá bom, gente? Não é flor qualquer. Vocês têm que comprar produtos comestíveis. Então, essas flores aqui se chamam, eu acho que carcadeia, aqui na Itália, não sei no Brasil qual é o nome, mas se vocês quiserem fazer assim com cor, vocês podem fazer igual eu fiz, comprar essas flores comestíveis secas, que são próprias para poder vocês fazerem chazinhos, então vai dar aquela corzinha vermelha. Ou então, se não tiverem ou não quiserem, 240 ml de água em temperatura ambiente. Aí eu vou colocar dentro de uma vasilha aqui essa minha água que eu colori com flores naturais. Vou colocar 3 colheres de sopa de açúcar, açúcar refinado. E 10 gramas de fermento biológico fresco. Se vocês quiserem usar o fermento seco, vocês podem usar mais ou menos umas 4 ou 5 gramas. Aí vou colocar aqui para começar a dissolver o fermento. Esse pão aqui a gente faz tudo na mão, é rápido, não tem segredo, é um pão que não dá trabalho e fica uma delícia, fica bem fofinho. Vocês também podem misturar o fermento com um pouquinho de açúcar e dissolver ele, depois colocar aqui para poder ele dissolver mais rapidinho. Aí agora eu vou colocar um ovo inteiro. Aqui eu tenho 70 ml de óleo vegetal. E por último, eu vou colocar 5 gramas de sal. Agora eu vou começar a mistura da farinha de trigo. Eu tenho aqui, gente, meio quilo de farinha de trigo, 500 gramas. Mas a farinha de trigo a gente nunca coloca tudo de uma vez, porque acontece que algumas farinhas podem absorver mais, outras podem absorver menos o líquido. Então, a gente sempre coloca e deixa um pouquinho para não perder o ponto da massa, tá? Então, eu tenho aqui meio quilo de farinha. Aí eu vou mexendo para ver que ponto que ela tá, se eu vou colocando mais, se eu não preciso. Mas a quantidade para essa massa aqui, ela é 500 gramas de farinha. Posso colocar mais, porque a massa ainda precisa de mais farinha. Aí eu vou fazer o quê? Vou começar agora a usar as mãos. Não é um pão que precisa ficar sovando, é só misturar bem os ingredientes e depois deixar descansar. Gente, eu tô de luva, mas vocês podem fazer isso aqui na mão, que a luva ela gruda bastante. Então, vocês não precisam, se não quiserem, usar a luva, tá? Olha, minha massa, ela nem precisa de muita sova. Esse aqui é o ponto, não é para ficar colocando muita farinha, porque não é uma massa muito seca, tem que ser um pouco úmida, para o nosso pãozinho ficar bem macio. Então, a gente não vai ficar enchendo de farinha aqui. Agora eu vou misturar só mais um pouquinho, não precisa ficar sovando, e vou deixar descansar até ela dobrar de volume. Vou finalizar com as mãos, porque aquela luva tá grudando bastante. Mas é isso aqui, gente, é só deixar assim bem misturadinho, ó. E agora vai descansar. Deixa eu pegar só um pouquinho de farinha pra terminar aqui de misturar. Vou deixar agora a minha massa descansar.
A minha temperatura ambiente hoje tá mais ou menos em 19 ou 20 graus, tá um pouquinho fresco, então provavelmente daqui 2 horas ela chega num ponto para mim poder abrir e começar a modelar. Então vou deixar aqui no descanso. Se vocês estiverem num lugar quente, vocês podem deixar mais ou menos 40 minutos, 1 hora. Aqui onde eu tô tá mais fresco, vou deixar um pouco mais de tempo. Agora eu vou cobrir aqui com a película e vai ficar descansando agora para essa primeira fermentação. Olha, gente, tá bem já fermentada, cresceu bastante. Agora eu vou colocar só um pouco de farinha aqui na minha bancada. Eu vou dividir essa massa em duas, vou fazer 2 pães. Ficou nessa corzinha aqui meio violeta. Eu não vou pesar, eu vou fazer aqui no olho mesmo essa divisão da massa, tá, gente? Eu vou colocar 2 partes. Eu acho que essa aqui tá um pouquinho... Dividir assim. Agora eu vou modelar esse pãozinho e depois eu modelo o outro. Sem ficar colocando farinha demais, porque senão o pão pode ficar um pouco mais ressecado. Agora eu vou abrir essa minha massa em um formato retangular. Eu vou tirar essas rebarbas que ficaram aqui, que fizeram o pão ficar desigual, então eu tiro aqui um pouquinho. Agora eu vou enrolar esse pão fazendo aqui um rolinho, como se eu estivesse fazendo aqui um rocambole, tá? Vou enrolar ele aqui por cima dele mesmo. Aí, chego aqui nessa parte e vou fazer aqui um detalhe, cortando aqui tirinhas, olha, vocês estão vendo, mais ou menos de 4 centímetros, mais ou menos tirinhas de 4 centímetros, para poder dar aqui fazer aqui um detalhe por cima do pão. Aí, eu vou enrolar essa parte aqui. Aí, gente, eu vou colocar esse pão para crescer já dentro desse tabuleiro. Coloquei aqui uma folha de papel manteiga e vou posicionar a massa do meu pão aqui com cuidado. Aqui dentro do tabuleiro, que ele vai crescer agora pela segunda vez e depois já vai pro forno. Então, agora eu vou fazer o outro e vou colocar aqui do lado, deixar bastante espaço, porque ele ainda vai crescer bastante aqui nessa segunda fermentação. Gente, essa massa deu para fazer esses 2 pães aqui maiores e sobrou um pouquinho. Aí eu fiz aqui outros pãezinhos diferentes. Agora eu vou deixar descansar até dobrar de volume e depois eu vou assar. Mas como eu vou sair, e é uma dica para vocês também, vou colocar na geladeira a massa desse jeito. Depois, quando eu voltar, eu tiro. Vou deixar mais ou menos umas 2 horas, que é o tempo que eu vou estar fora de casa. Depois eu tiro, deixo ele crescer, chegar no ponto certo para poder ir pro forno. Pincelo, passo um pouquinho de gema e levo para assar. Eu tirei da geladeira e deixei mais 2 horas aqui em temperatura ambiente e eles cresceram bastante. Agora eu vou pincelar a gema de ovo, levar para assar. O forno já está pré-aquecendo a 180 graus. Se eu tinha ali uma gema que sobrou de outra receita, aí eu coloquei um pouquinho de óleo para ficar mais fluida. Agora eu vou passar aqui por cima do meu pãozinho. Gente, eu vou pegar um pouquinho dessas flores comestíveis que eu tenho aqui e vou colocar em cima de um deles. Não vou colocar nos 2, para poder ver como que vai ficar com esses detalhes, com essas flores comestíveis aqui por cima, para dar uma embelezada nesse pão. Agora eu vou levar para o forno, que já tá lá pré-aquecendo, por mais ou menos uns 40 minutos. Olha, gente, os meus pães ficaram no forno mais ou menos 30 minutos.
até menos do que isso, e olha só como eles ficaram. O forno é muito alto e quase que eu queimei meus pães por causa disso. Os outros pequenininhos já comeram, já acabou. Agora eu vou cortar aqui um pedaço desse para poder experimentar aqui junto com vocês, né? Olha, não ficou vermelho como eu pensava. Ficou com uma corzinha violeta bem clarinho. Agora eu vou tirar um pedacinho menor para poder passar um pouquinho de manteiga e experimentar esse nosso pãozinho aqui. Olha só essa massa. Eu já sou apaixonada por pães mesmo, né? Sou até suspeita a falar. Vocês não têm noção como eu adoro preparar pães. Depois que eu aprendi a fazer pães rústicos, pães de fermentação natural, pães recheados, de todo tipo que vocês não têm ideia. Se vocês também adoram pães, eu sempre tô deixando muito mais coisas sobre os meus pães lá no Instagram. O meu Instagram é @nivedasilva. Vou deixar aqui também na descrição para vocês irem dar uma olhada e aproveitar para vocês darem uma conferida em todas as informações que eu deixo lá sobre os pães artesanais que eu faço aqui em casa. Uma beijoca, fiquem com Deus e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!